Oi, tudo bem com você? Nós estamos fazendo uma série de vídeos para você que é catequista ou que é católico participante da igreja sobre as intuições do Concílio Vaticano II. Nesses primeiros vídeos, nós estamos acabando a primeira etapa, fazendo as 4 primeiras constituições dogmáticas do Concílio Vaticano II. Essa é a última, eu quero falar sobre a Sacrosanctum Concilium, que é, para muita gente, a única coisa que ouve-se falar do Concílio Vaticano II. O concílio, para muita gente, é a reforma da liturgia. Bom, vem comigo que nós vamos ver isso. A Sacrosanctum Concilium, que em tradução quer dizer o Santo Concílio determinou que, o Santo Concílio quis que, essas são as primeiras palavras do texto. A Sacrosanctum Concilium, ela é o primeiro documento a ser publicado pelo Concílio Vaticano II, né? Porque ela já tinha uma discussão antiga e já tinha uma discussão de várias décadas que se fazia dentro da igreja. Não foi uma discussão de uma hora para outra. O que foi uma discussão de uma hora para outra foi preciso amadurecer dentro do concílio. Mas o texto da Sacrosanctum Concilium sobre a liturgia já tinha uma discussão grande sobre isso, tá? Então ela foi aprovada no dia 4 de dezembro de 1963. Foi o primeiro documento a ser aprovado. 2.147 votos sim contra 4 não. Você vê como foi a grande maioria que aprovou isso, os bispos e cardeais e tudo que aprovaram isso. No número 10 da Sacrosanctum Concilium, você ouve dizer, você lê dizendo que a liturgia é o ápice, o cume da vida cristã, e na liturgia a missa. Então não é só a missa, mas toda a liturgia é o cume da vida cristã. O ofício das leituras, a celebração do batismo, a celebração da confirmação, também a missa. Tudo isso é o cume da vida cristã. E por quê? Porque, segundo o número 7 da Sacrosanctum Concilium, Cristo está presente naquela assembleia litúrgica. Citando aí Mateus 18, onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, aí eu estarei no meio deles. Mas o concílio, na verdade, ele deu alguns princípios. E ele não deu normas detalhadas. Porque estava aquela efervescência toda, então o texto dá alguns princípios. E depois os especialistas foram fazer a parte prática depois do Concílio Vaticano II, depois de encerrado o concílio. Mas não pensa não, porque a gente escuta alguns tradicionalistas falando, a gente escuta a gente falando, dizendo, mas foi manipulado, foi não sei o quê, foi um grupo de gente, isso, de aquilo. Gente, as reformas práticas do missal, dos ritos eucarísticos, do rito do batismo, do rito da confirmação, de todos os sacramentos, eles trabalharam duro durante mais de 10 anos. Né? Mas veja, eram 3 etapas. Você tinha um grupo de 150 especialistas, liturgistas do mundo todo, né? 150 especialistas que propunham, analisavam os textos e propunham as reformas, ia para um grupo de 30 cardeais e bispos, que votava se aquilo ia ou não, e depois ia para o Papa, no caso o Papa Paulo VI, que aprovava ou não. Então veja, eram 150 especialistas, 30 cardeais e bispos e o Papa. 3 etapas para que as coisas fossem aprovadas. Não era assim, fácil de manipular, vamos fazer qualquer coisa, reunimos 2 ou 3 aqui e a gente faz qualquer coisa. Como alguns falam. Não, não é assim. Não, mas vamos voltar no texto da Sacrosanctum Concilium. Deixa eu voltar no texto, né? No número 21 da Sacrosanctum Concilium, o texto distingue uma parte imutável da liturgia, que é necessária, existe uma tradição grande e importante aí, que não pode ser trocada, e uma parte mutável da liturgia. Uma pequena tradição, umas tradiçõezinhas que podem ser mudadas, né? Por exemplo, vou fazer um exemplo muito simples. Por exemplo, Jesus partiu o pão e o vinho com os seus apóstolos. Então, pão e vinho, esses 2 símbolos, pão e vinho, são parte imutáveis da tradição. Partir o pão e o vinho. Agora, existem outras coisas, por exemplo, como que você purifica o cálice? Antigamente se purificava o cálice com água e vinho, com vinho e depois água. Isso daí, como você vai purificar o cálice ou não, isso tanto faz, isso não é uma coisa importante na liturgia. Então veja, tem coisas importantes e coisas menos importantes. Quando o concílio faz essa distinção, a gente também precisa fazer isso. Não é tudo que tem a mesma importância. Agora, os tradicionalistas, o pessoal que critica o Concílio Vaticano II, eles não fazem a diferença. Tudo tem que ser a mesma coisa, não pode mudar nada.
Meu irmão, minha irmã, a vida muda, a compreensão da vida muda. Então a gente também precisa evoluir algumas coisas. O concílio diz isso. O concílio acabou fazendo, por exemplo, uma limpeza. Ou seja, ele manteve as orações, a oração eucarística, o cânon romano, que é uma oração muito antiga, embora com uma linguagem um pouco embolada, que é dos primeiros séculos, uma linguagem assim um pouco, né, foi sendo reformulada, embolada e tal, mas o concílio manteve a oração eucarística primeiro, o cânon romano, e acrescentou mais 3 orações eucarísticas muito antigas, dos primeiros séculos, para não ficar aquela coisa só repetitiva. Tá? Você tem só um cânon para rezar. Então, deu 4 opções. Aqui já existia, e mais 3 que tinham caído em desuso. Também o concílio, na Sacrosancto Concílio, ele libera, por exemplo, que se use o antigo rito romano, se use para as leituras. O costume do antigo rito romano era fazer 3 leituras nas solenidades. Como se considera, no Concílio Vaticano II, que o domingo é uma solenidade, então as 3 leituras são mantidas para o domingo. Tá? E como já Pio XII já tinha liberado essas leituras em vernáculo, então se faz em vernáculo. Tá? O concílio também opta pelas línguas vivas contra a língua morta do latim. Você vai dizer assim, alguns dizem, o latim não é língua morta. Tem gente que fala o latim. Deixa eu explicar. Para qualquer linguista, pode perguntar isso, em qualquer universidade, para qualquer linguista formado, ele vai te dizer que o conceito de língua viva é uma língua que a pessoa fala pela primeira vez, como primeira língua. Né? Ela nasce falando aquela língua. É claro que o Vaticano fala latim, mas como o Vaticano é composto só de padres e bispos celibatários, ninguém nasce falando latim. Né? Ninguém nasce falando latim. O latim é sempre uma segunda ou uma terceira língua aprendida depois. Então não existe, o latim é uma língua morta depois da queda do Império Romano, ou depois da Idade Média, como você quiser dizer isso. Ninguém nasce falando latim. O latim é sempre uma língua aprendida depois. Então sim, o latim é uma língua morta, embora seja oficial da Igreja, mas o Concílio Vaticano II faz uma opção para manter o latim em algumas situações. Se você pegar no documento, procurar, você vai ver que ele fala 3 vezes do latim, né? E fala 8 vezes do vernáculo, por exemplo, só para você ter uma ideia do número de citações. Ele fala, por exemplo, 3 vezes do canto gregoriano, para se conservar o canto gregoriano, e fala 13 vezes do canto em vernáculo. Então veja, existe sim uma tendência do concílio, da Sacrosancto Concílio, do texto, conservar o latim, conservar o canto gregoriano, mas ela é uma tendência bem menor quando você vê o número de citações. Qual é o objetivo do Vaticano II? Qual é o objetivo do Vaticano II? O objetivo o princípio é ter uma maior e uma melhor participação da Assembleia litúrgica. Então, não só a participação daqueles agentes da liturgia, o padre, os coroinhas, o grupo de canto, os leitores, mas de toda a Assembleia. Ter uma participação maior e melhor. Então, que a Assembleia cante, que a Assembleia entenda, que a Assembleia responda, que a Assembleia participe melhor. Esse é o objetivo. Esse objetivo foi alcançado, eu acho. Claro, nós tivemos excessos. Tem muita gente que se excedeu na reforma litúrgica, achou que tudo valia a pena, tudo valia. Eu mesmo já cometi excesso no começo, quando eu era padre mais novo e tal. Mas a gente não pode pegar a água da bacia e jogar com o bebê junto. Não é porque tem alguns excessos, que você vai jogar toda a reforma litúrgica. Não. Tá? Agora, tem 2 coisas aqui que eu queria acrescentar, um bônus nesse vídeo, vamos dizer assim. Tá? A Sacrosancto Concílio 115, ela diz que deve existir uma verdadeira educação litúrgica das crianças. E eu acho que a partir desse número 115 é que nasceu a liturgia das crianças. Né, que começou a liturgia das crianças. Claro, nem todo mundo concorda com a liturgia das crianças, porque em alguns lugares tem um pouco de excesso. Pode ser. Mas o concílio pede que exista uma verdadeira educação litúrgica para as crianças. Você pode discutir que tipo de educação, que tipo de coisa, que tipo de... Ok, mas existe isso. Também no número 119
do texto, tá? Fala que, especialmente nas missões, a música tradicional dos povos deve ser considerada, deve ser incentivada e deve integrar a liturgia. E aqui, então, a gente entra no conceito de enculturação. Alguns podem ser que tenham se cedido também, mas hoje o Vaticano tem aprovado um culto, por exemplo, uma adaptação litúrgica do rito romano para os mexicanos. Existe já um rito nigeriano, se eu não estou enganado, existe um rito africano, uma adaptação litúrgica para a África, e agora, recentemente, o Vaticano parece que aprovou, ou está aprovando, está estudando, não sei agora precisamente, espero não cometer nenhuma gafe muito grande, mas o Vaticano está aprovando um rito para a Amazônia também. Então veja, considerar a música e as tradições, os gestos tradicionais das missões dos povos, também entra a partir desse texto no Concílio Vaticano II. Então veja, nem tudo pode ser desprezado. Se você não lê nada, pegue no texto que eu vou deixar aqui embaixo, no link que eu vou deixar aqui embaixo, e lê só os primeiros 4 parágrafos da Sacrosancto Concílio. Nela, ele coloca, nesses primeiros 4 parágrafos, ele coloca umas distinções muito interessantes. Por exemplo, que existem partes humanas e partes divinas na liturgia, que todas as liturgias têm a sua dignidade, que algumas coisas vão precisar mudar para a participação melhor do povo. Dá uma lida, só esses 4 primeiros parágrafos. Você vai ver que já tem algumas coisas bem interessantes para a gente ler, entender, meditar e até para rezar. Tá ok? Muito obrigado se você chegou até aqui. Deixa o seu like, deixa o seu comentário aqui embaixo, por favor. Partilhe esse vídeo com quem gostaria de entender um pouco mais da liturgia e entender um pouco mais por que as coisas se modificaram e para onde elas devem ir. Qual é o sentido? O sentido é maior e melhor participação sua e minha, de todo mundo, na Assembleia Litúrgica, que é também de todo mundo. Tá? O Cristo e nós estamos juntos. Eu acho maravilhoso que no Brasil seja tenha traduzido "O Senhor esteja convosco" e a resposta seja "Ele está no meio de nós". Ou seja, é Ele que nos une e é Ele que nos liga, por isso estamos aqui. Profundamente bonito, profundamente nascido desse documento Sacrosancto Concílio. Muito obrigado, até o próximo vídeo.